Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é Larissa Santos e estou aqui mais uma vez com vocês para gravando mais um vídeo aí, como prometido. E no tema desse vídeo eu vou continuar abordando aquilo que eu comecei no primeiro vídeo. E nesse vídeo eu vou abordar a respeito da homossexualidade, mas no sentido mais amplo, né? No sentido mais profundo. Eu quero conversar com você hoje a respeito da profundidade da homossexualidade, como ela é imposta sobre as pessoas e como ela é gerada nas pessoas. Eu quero que você entenda, é o que eu vou estar falando nesse vídeo, sobre o poder do seu subconsciente e o poder que o seu subconsciente ele tem sobre você. Porque o nosso subconsciente ele sempre vai carregar informações armazenadas de coisas que nós absorvemos. E a sociedade, né, a mídia, né, e tudo, né, que está à nossa volta de forma geral, ela tem muito para contribuir nessa forma de você alimentar-se de uma realidade. Eu quero começar conversando com você sobre o poder, né, que nós carregamos dentro de nós. Deus colocou sobre o ser humano, sobre todo ser humano, um poder muito forte de influenciar e sermos influenciados. Então, eu quero que você entenda que a nossa mente, ela é muito visual. Eu não posso dizer assim de forma exata para você quantos por cento, mas a nossa mente ela é muito mais visual do que auditiva. Ou seja, ela é muito mais apta para captar o que você vê e absorver todas as realidades daquilo que você vê. Então, hoje, né, a gente está vivendo um tempo, né, que sempre foi assim, né? A mídia e as coisas visuais, né, desde que a TV existe, desde aquilo que é visual existe, elas contribuem 100% para que isso venha moldar o nosso ser, entende? Então, quando você olha um ambiente na televisão, eles escolhem ali, os personagens, eles escolhem o que vai ser colocado ali. E hoje a homossexualidade ela é colocada nas mídias como algo normal, como eu já falei para vocês. Então a homossexualidade ela é definida ali, eles produzem ela, né, antes de ir para o ar. Eles escolhem ali os seus atores, escolhem ali as pessoas que vai para fazer parte daquilo ali. E tudo que é feito ali, todas as informações, né, tudo que é falado, todos os gestos que é feito ali, como a pessoa vai se comportar, como a outra pessoa vai se comportar num casal lésbico, né, um casal gay, né, como eles vão se comportar. Quando a pessoa ela assiste aquilo, ela está absorvendo completamente a realidade daquilo ali. Ou seja, ela vai assistir uma série de TV ou um filme. Quando ela começa a assistir aquilo, ela vai absorver completamente, mesmo que inconsciente. Às vezes a pessoa pensa assim, e aí que está o perigo. Aí eu vou falar de forma mais profunda para você entender que a homossexualidade não é só o que eu falei. Você pode se tornar homossexual não somente absorvendo aquelas coisas dos desenhos e tudo mais, do seu ambiente familiar negativo, mas você também pode plantar uma semente dentro de você, através daquilo que você alimenta. Porque os nossos olhos, quando nós olhamos algo, nós alimentamos toda a realidade daquilo. Então não existe, eu quero que você entenda, que não existe esse negócio de eu não sou homossexual, mas eu vou assistir uma série e não vai dar nada pra mim. Você pode até pensar que não vai dar nada pra você, mas o seu inconsciente, ele está absorvendo todas as informações, né? Por exemplo, tem uma mulher lá e ela é mais masculinizada, né? Tem o cabelo mais curto e tudo mais. E a outra mulher, mais cabelo mais comprido, mais feminino. E ela tem todos aqueles trejeitos ali, aquele jeito mais masculino. E você começa a assistir aquilo ali. Quando você faz isso, você está inconscientemente absorvendo todo o comportamento daquela pessoa. Por quê? Porque a mídia, ela é criada com um propósito. Eu quero que você entenda que os filmes, as séries, não são só para enriquecer os donos, né? Aqueles que promovem aquilo, que produzem aquilo ali. Não. O próprio diabo, ele usa essas pessoas para que você venha se absorver, se alimentar daquela realidade que o diabo impõe sobre você. Então, quando você assiste aquilo, você está inconscientemente absorvendo a realidade daquela pessoa.
como que aquela pessoa vai se comportar. E quando você começa a absorver aquilo, você começa inconscientemente, você absorvendo do inconscientemente, aquilo é armazenado no seu subconsciente. Então, mesmo você sendo uma pessoa feminina, né, uma pessoa heterossexual, você começa a absorver aquilo e inconscientemente, quando você menos percebe, quando você menos observa, quando você menos espera, você começa a desejar cortar o cabelo, você começa a desejar agir de forma mais masculinizada, você começa a desejar vestir roupas mais masculinas. Por quê? Porque a sua mente ela é totalmente visual, ela está absorvendo todas as coisas que está acontecendo ali naquilo que você está assistindo. Até às vezes coisas que você não percebe. Então, conforme o tempo vai passando, com o tempo você vai vivendo, né? Você vai trazendo, né? O seu subconsciente começa a trazer para fora aquilo que você armazenou. Aquela realidade de como aquela pessoa se comporta, você está absorvendo aquela realidade. E com o tempo aquilo passa a fazer parte de quem você é. Com o tempo você começa a manifestar aquele comportamento de forma extremamente específica. E aí você pensa, nossa, mas eu acho que eu sempre fui. Isso não existe, você alimentou uma realidade. Então eu quero que você entenda que a mídia ela está a favor do diabo. A mídia, os filmes, as séries, tudo aquilo, ela vai transmitir uma informação para você. E a sua mente, ela começa a definir aquilo como certo. Porque ela entende que se você está alimentando daquilo ali, daquela realidade, a sua mente entende que você quer viver aquilo ali. A sua mente entende que você quer ser governado por aquilo. Então, dificilmente você vai se alimentar de algo e a sua mente não vai começar a interpretar aquilo de uma forma para que você venha viver aquilo. E mesmo que você não queira, quem manda é a sua cabeça, o seu subconsciente, o seu inconsciente, ele manda em você. Muitas das vezes não é você que manda, mas é você que é o responsável daquilo que os seus olhos vão ver, aquilo que você vai se alimentar. Então, por exemplo, você começa a viver isso na sua vida depois que você se alimentou daquilo, absorveu toda aquela realidade. Com o tempo, você começa a se masculinizar, você começa a se comportar de forma masculina e daqui a pouco você não quer ser mais feminina, você não quer ser mais mulher, entende? Ou seja, a mídia rouba a sua identidade verdadeira. O papel da mídia é roubar quem você é de você mesmo. Ela rouba você de você. Então, o que você prefere, né? O que é mais gostoso? Você descobrir a sua própria realidade, a sua própria identidade em Deus? Ou você deixar que o diabo manipule você? Porque se você está assistindo algo e depois aquele algo transforma o seu jeito de ser, você está sendo manipulado. Você está se tornando uma marionete deles, você está se tornando o que eles querem. Aí eu te pergunto, o que você prefere? Você prefere viver uma vida livre de dogmas, livre de rótulos, livre do sistema, livre do que o sistema impõe para você, e você ser uma pessoa livre para você fazer suas escolhas sem interferência externa, você descobrir uma identidade espiritual? Então por que hoje muitas pessoas elas são homossexuais e não conseguem sair dessa situação? Porque elas alimentam aquilo. Eu costumo dizer que 50% ou quase 70% do que você é o que você alimenta. A sua mente, né, como eu posso dizer, a sua alma, ela está ali mais a serviço do diabo do que de Deus. Não sei se eu já disse isso para você, mas se eu não disse, eu repito para você. Se eu disse, eu repito para você. A sua alma ela está mais a serviço do diabo do que de Deus. Então, se você está levando para dentro da sua alma, está absorvendo realidades negativas, a sua alma, ela vai sabotar você. E quando ela sabotar você uma hora, você vai se pegar gostando, você vai se pegar fazendo, você vai se pegar sendo uma pessoa que você não era. E aí você se pergunta, mas de onde que veio isso? Desses ambientes. Eu digo para você, não quero chocar você, já chocando você, mas a maioria das pessoas que vivem na Terra são manipuladas. A maioria das pessoas que vivem na Terra são escravas. São escravas do que a mídia impõe. Vou dar um exemplo para você. Hoje a mulher, né, posso dizer aquela ideologia empoderamento, né, feminino,
de ser independente e tudo mais, mas muito do que a mulher hoje, ela deve à mídia. Porque a mídia definiu para a mulher o que ela tem que ser. Não é verdade? Então hoje em dia, para você ser mulher, você tem que ser maquiada. Para você ser uma mulher de verdade, você tem que andar de forma mais sensual, né? Então tudo que a mídia impõe para você, ela desenha aquilo ali, você está trazendo para dentro de você. E na verdade, muito daquilo que você está absorvendo e está vivendo não é o que você é de verdade. Você está sendo influenciado por alguém. O que uma marionete faz? Você viu aqueles desenhos aqueles teatrinhos de marionete? É mais ou menos por aí. Você passa a ser o que eles querem. Você deixa de ser você deixa de escolher por você e deixa que o diabo escolha por você. Eu pergunto para você, o que você prefere? Deixar que Deus escolha por você escolha por você ou o diabo escolha por você? Porque se você alimenta coisas que não foi feita por Deus, não foi criada por Deus, você está sendo escravo sim. Porque mais cedo ou mais tarde a sua alma vai sabotar você, daquilo que você alimentou. Eu conheço milhares de pessoas, não é uma, nem é duas, não é três, que se tornaram homossexuais por coisas que alimentaram. Alimentaram coisas que não era para alimentar. E sabe quando você faz isso? Você está brincando com o mundo espiritual. Você está brincando com o mundo metafísico que você não enxerga. Eu estou aqui nessa praça, mas ao meu redor existe um mundo espiritual. Existem anjos, existem espíritos da maldade e muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não enxergamos. Mas eu quero dizer para você que quando você está absorvendo, está se alimentando de algo que o diabo criou, adivinha quem está sentado do seu lado? É ele que está se aproveitando daquilo que você está alimentando e vai ganhar legalidade sobre você. Para destruir quem você é, destruir quem Deus te escolheu para ser. E você passa a se tornar um instrumento que o diabo faz o que quer. O diabo, se ele quiser, te leva para lá, te leva para cá. Se ele quiser, ele faz você arrancar um seio. Se ele quiser, ele faz você cortar o cabelo. Se ele quiser, ele faz você criar hormônios dentro de você. Uma hora eu falo sobre isso, o poder da sua intenção. Mas eu quero falar hoje sobre o que você alimenta. Você tem que tomar cuidado com o que você alimenta. Você precisa entender que não está na mão de Deus o que você vai ser. Você pode tanto hoje começar a absorver a realidade divina de quem Deus é, da sua magnitude, da sua majestade, ou você pode se alimentar das coisas que o diabo é. Ou seja, o diabo, ele tem uma cultura. Eu quero que você entenda que o diabo, ele tem a mídia ao favor dele. Então, o diabo, ele tem uma cultura em que ele expõe essa cultura, né? Ele espalha essa cultura através dos recursos que ele tem. Então, não digo para você que a tecnologia é diabólica, mas ele usa a tecnologia hoje em favor dele. Assim como nós podemos usar os meios de comunicação, assim como eu estou usando para levar essa mensagem até você, os demônios também usam os meios de comunicação e tudo mais para poder implantar dentro do seu interior, do seu subconsciente, a cultura do diabo, a cultura do inferno. Então, se você é uma pessoa que tem o coração, vamos dizer assim, aberto, você se deixa ser levado por todas as coisas, uma hora você vai ser sabotado. E sabe o que é aquela questão da autossabotagem? É isso. Você tem a oportunidade de deixar Deus governar a sua vida, você tem a oportunidade de hoje conhecer Deus, saber mais sobre Deus e o que Deus pensa de você. Quem você é no reino de Deus, qual a sua identidade, porque todos nós temos uma identidade espiritual. Mas às vezes, para você conhecer sua identidade espiritual, você tem que sair do comum, você tem que sair da sua caixinha, daquela ideia de que eu vou morrer assim, porque eu nasci assim e tal, e tal, e tal, e tal. Eu posso dizer para você hoje, nós temos autonomia. Assim como os anjos hoje têm autonomia de dizer para Deus, eu não te sirvo mais, eu e você temos autonomia para dizer hoje, diante de Deus, diante dos demônios, eu não te sirvo mais, Satanás. Eu não vou mais fazer a tua vontade, porque nós temos autonomia. Não pense você que os anjos de Deus que estão diante de Deus, ministradores, adoradores de Deus, não pense você que eles são obrigados a adorar a Deus. Você não é obrigado.
Os anjos não são obrigados. Ninguém é obrigado. Então, olha o poder que está na nossa mão. Nós temos autonomia de ser o que nós queremos ser. Nós temos autonomia de nos relacionarmos com Deus, de conhecer Deus. Viver uma vida totalmente espiritual. Porque você precisa entender que o inferno é real. E se você está absorvendo uma realidade que não vem de Deus, você está compactuando com esse pecado. Você está compactuando com esse erro. E se você alimentou isso dentro de você, você precisa desintoxicar sua alma. Você precisa desintoxicar sua mente. Porque isso não vem de Deus. Você não pode dizer que você vai assistir uma coisa e aquilo não vai mudar quem você é, porque vai. Quando a Bíblia diz assim, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é puro, nisso pensai, está falando do quê? O que te leva a um pensamento? Algo que está armazenado dentro de você. Eu pergunto, uma pessoa que só se alimenta de coisas diabólicas, só se alimenta de uma realidade satânica, ela está assistindo séries lésbicas, está assistindo séries homossexuais, ela está assistindo violência, ela está assistindo um bocado de coisa errada. Como que ela vai pensar coisa boa? Se ela está se alimentando de tudo que é ruim. E você sabe que hoje o medo, o principado que mais rege as pessoas hoje, é a depressão e o medo. Mas você sabe que uma das formas do medo e a depressão entrar é num simples filme de terror. Você está subconscientemente absorvendo a realidade daquele filme de terror, daquela coisa maligna, e aquilo vai ser implantado dentro de você. E mesmo que você não queira, o seu inconsciente vai trazer para o seu consciente, vai fazer você ser uma pessoa medrosa. Assim como você vê coisas de violência, com o tempo você começa a ficar com medo de alguém assaltar sua casa, de alguém roubar você, de alguém fazer algo com você. Por quê? Porque você está se absorvendo toda aquela realidade de violência. Então não dá para dizer que eu posso ver as coisas, que eu posso assistir, que eu posso me divertir com uma programação, se é que isso é divertimento, né? E que isso não vai me afetar. Você quer viver uma vida de paz? Se alimenta de Jesus. Se alimente de quem Deus é. Amém? Você tem que se alimentar da realidade de Deus. Como? Uma das formas é lendo a palavra, absorvendo a realidade de quem Jesus é, de quem o Pai é. Porque sinto muito em te dizer, se você se diz cristão ou você não é conhecedor da palavra, e você absorve aquilo que vem de Satanás, você não tem uma vida de santidade. Você não tem uma vida dedicada a Deus. Quando a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, Jesus ensinou isso. Nós não podemos servir a dois senhores, porque nós há de agradar a um e desprezar o outro. Quando você alimenta aquilo que é do diabo, você está agradando o diabo. Você não está agradando Deus. Tira da sua cabeça. Quem te ensinou que você pode fazer o que você quiser da sua vida? Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas isso tem um preço. Se você está absorvendo algo que não vem de Deus, você vai pagar um preço por isso. E o preço não vem na hora, tá? O preço não vem na hora, porque tudo é uma colheita e tudo se torna de um plantio. Tudo parte de um plantio. Se você está assistindo isso, essa série lésbica, essa coisa, né, que tem ali códigos ali de homossexualidade, às vezes até sutilmente, né? Às vezes até um dialeto, uma palavra ali, você está absorvendo aquilo ali de forma sutil. Uma música mundana muda a sua realidade. Uma música mundana traz para você algo diabólico. Olha para você ver quantas coisas o diabo tem a favor dele. Ele tem músicas mundanas. Os cantores hoje, os cantores seculares, eles estão a serviço do diabo. Olhe para você ver as mensagens que se colocam nas músicas. Adultério, prostituição, cobiçar a mulher do próximo, né? Homossexualidade, muito isso, né? Principalmente quando o cantor ele é homossexual, ele quer trazer essa realidade do que ele vive para a música. E adivinha quem inspira o diabo a fazer essas músicas? O diabo. Porque você ouve aquilo, desce pro seu coração, começa a moldar você. Você começa a absorver a realidade do que a música está dizendo. A música está falando, por exemplo,
de uma mulher que gosta de outra mulher e você está ouvindo aquilo ali, aquele relacionamento que está falando na música dessas mulheres, você está absorvendo aquilo para dentro de você. Você está se alimentando de uma cultura homossexual. Isso mais cedo ou mais tarde vai passar a ser a sua realidade. Então você não deve brincar com aquilo que vem do diabo. Você não pode brincar. Porque o diabo não está para brincadeira. Você é constantemente bombardeado por informações. E quem planta isso dentro de você é ele. O pecado, as tentações estão por toda parte, mas você é quem pode escolher. E somente você pode decidir o que você quer alimentar. Quem você quer ser? Uma pessoa de Deus, uma pessoa que vive com Deus. Eu quero ser um filho de Deus, eu quero me relacionar com Ele, eu quero saber quem Deus é. Então você tem que parar de alimentar aquilo que vem do diabo. Você precisa entender que o maior desejo de Deus é que você se relacione com Ele. Mas Ele não pode forçar você, Ele não pode obrigar você. Você precisa abrir sua mente para Deus poder mudar isso aí. Porque eu penso assim, a Bíblia pensa. A Bíblia diz em Apocalipse assim, quem está sujo, suje-se mais. E quem está limpo, limpe-se ainda mais. Então se você está se alimentando daquilo que vem do diabo, você está se sujando cada vez mais. E daqui a pouco você está se relacionando com mulheres, daqui a pouco você vai, um abismo vai chamando outro abismo. Me entende? Porque o mundo espiritual ele é real. E você está se alimentando disso. Mas se você quiser ser limpo, isso é um processo. Eu quero falar agora para você que você pode se desintoxicar. O momento que você quiser, o momento que você decidir, eu não quero mais me alimentar disso. Eu quero me alimentar da realidade de Jesus, de quem Jesus é, da cultura do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus. Eu não quero mais uma cultura diabólica dentro de mim na minha vida. Então você precisa desintoxicar a sua mente. Você vai fazer o quê? O processo reverso. Você vai parar de se alimentar disso. Você vai começar a se alimentar de Jesus. Você vai começar a ler a palavra. Você vai começar a pedir para o Espírito Santo clarear a sua mente. Você vai dizer para Deus que você quer se relacionar com Deus. E você quer conhecer Deus, não do jeito que os pastores ensinam, não do jeito que o sistema evangélico ensina, do jeito que Deus é. Quem realmente Deus é. Porque só pode manifestar o caráter de alguém, dizendo quem a pessoa é e vivendo o que a pessoa é, quem conhece. Quem não conhece não pode falar. E muitas pessoas não conseguem parar de absorver a realidade do diabo para viver uma vida com Deus, porque as pessoas têm representado Deus mal. Os líderes têm representado Deus da maneira errada. Por isso que hoje você fica nesse conflito interno, nessa confusão. E hoje não se sabe o que faz, o que eu devo me alimentar, como que eu posso me alimentar de Deus? Será que é ir numa igreja? Você tem que ler a palavra. Você precisa se alimentar daquilo que Deus já escreveu na palavra dele. E você precisa deixar o Espírito Santo guiar seu coração, guiar sua mente, santificar sua mente na verdade, santificar sua mente em Jesus. Quando você se desintoxica, quando você se separa do mundo, sabe o que acontece? Sua mente fica vazia das coisas que você alimentou, sua mente começa a ficar vazia. E aí é nessa hora que você deve o quê? Preencher sua mente com as coisas de Deus. Então quando você faz isso, o Espírito Santo ele começa a moldar você. Ele começa a trabalhar no seu interior. Ele começa a trazer para dentro de você os princípios do reino. Jesus disse assim, que o reino de Deus ele não vem com aparência externa, o reino de Deus estará em vós. Então o Espírito Santo, depois que você se santificou, se purificou, que você recebeu Jesus como seu Salvador e decidiu viver uma vida nele, para ele, morrer para você, porque você só pode viver para ele se você morrer para si próprio. Então o Espírito Santo ele vem morar sobre você e dentro de você. E ele vindo morar dentro de você, ele vem trazer toda a cultura dos céus, do reino dos céus para dentro de você. Então o reino de Deus passa a habitar dentro de você.
E a unção de Deus, ela começa a ensinar todas as coisas para você. Ela começa a ensinar você aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que você deve se alimentar, aquilo que vem realmente de Deus. E você começa a realmente passar num processo de molde, de purificação. O Espírito Santo, ele começa a tirar de você toda aquela cultura que você se alimentou, tudo que formou dentro de você ser um homossexual. E ele começa ali a moldar você, a fazer o efeito reverso ali, ó. É como se fosse sabe, é tipo assim, o diabo te torce, vai te torcer assim. Aí vem o Espírito Santo e vai fazer o quê? Destorcer você. Até você ficar novo. Até você voltar ao estado original que você não deveria ter saído. Ou seja, o diabo, ele tem uma cultura. Eu quero que você entenda que o diabo, ele tem a mídia ao favor dele. Então, o diabo, ele tem uma cultura em que ele expõe essa cultura, né? Ele espalha essa cultura através dos recursos que ele tem. Então, não digo para você que a tecnologia é diabólica, mas ele usa a tecnologia hoje em favor dele. Assim como nós podemos usar os meios de comunicação, assim como eu estou usando para levar essa mensagem até você, os demônios também usam os meios de comunicação e tudo mais para poder implantar dentro do seu interior, do seu subconsciente, a cultura do diabo, a cultura do inferno. Então, se você é uma pessoa que tem o coração, vamos dizer assim, aberto, você se deixa ser levado por todas as coisas, uma hora você vai ser sabotado. E sabe o que é aquela questão da autossabotagem? É isso. Você tem a oportunidade de deixar Deus governar a sua vida, você tem a oportunidade de hoje conhecer Deus, saber mais sobre Deus e o que Deus pensa de você. Quem você é no reino de Deus, qual a sua identidade, porque todos nós temos uma identidade espiritual. Mas às vezes, para você conhecer sua identidade espiritual, você tem que sair do comum, você tem que sair da sua caixinha, daquela ideia de que eu vou morrer assim, porque eu nasci assim e tal, e tal, e tal, e tal. Eu posso dizer para você hoje, nós temos autonomia. Assim como os anjos hoje têm autonomia de dizer para Deus, eu não te sirvo mais, eu e você temos autonomia para dizer hoje, diante de Deus, diante dos demônios, eu não te sirvo mais, Satanás. Eu não vou mais fazer a tua vontade, porque nós temos autonomia. Não pense você que os anjos de Deus que estão diante de Deus, ministradores, adoradores de Deus, não pense você que eles são obrigados a adorar a Deus. Você não é obrigado. Os anjos não são obrigados. Ninguém é obrigado. Então, olha o poder que está na nossa mão. Nós temos autonomia de ser o que nós queremos ser. Nós temos autonomia de nos relacionarmos com Deus, de conhecer Deus. Viver uma vida totalmente espiritual. Porque você precisa entender que o inferno é real. E se você está absorvendo uma realidade que não vem de Deus, você está compactuando com esse pecado. Você está compactuando com esse erro. E se você alimentou isso dentro de você, você precisa desintoxicar sua alma. Você precisa desintoxicar sua mente. Porque isso não vem de Deus. Você não pode dizer que você vai assistir uma coisa e aquilo não vai mudar quem você é, porque vai. Quando a Bíblia diz assim, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é puro, nisso pensai, está falando do quê? O que te leva a um pensamento? Algo que está armazenado dentro de você. Eu pergunto, uma pessoa que só se alimenta de coisas diabólicas, só se alimenta de uma realidade satânica, ela está assistindo séries lésbicas, está assistindo séries homossexuais, ela está assistindo violência, ela está assistindo um bocado de coisa errada. Como que ela vai pensar coisa boa? Se ela está se alimentando de tudo que é ruim. E você sabe que hoje o medo, o principado que mais rege as pessoas hoje, é a depressão e o medo. Mas você sabe que uma das formas do medo e a depressão entrar é no simples filme de terror. Você está subconscientemente absorvendo a realidade daquele filme de terror, daquela coisa maligna, e aquilo vai ser implantado dentro de você. E mesmo que você não queira, o seu inconsciente vai trazer para o seu consciente, vai fazer você ser uma pessoa medrosa.
Assim como você vê coisas de violência, com o tempo você começa a ficar com medo de alguém assaltar sua casa, de alguém roubar você, de alguém fazer algo com você. Por quê? Porque você está se absorvendo toda aquela realidade de violência. Então não dá para dizer que eu posso ver as coisas, que eu posso assistir, que eu posso me divertir com uma programação, se é que isso é divertimento, né? E que isso não vai me afetar. Você quer viver uma vida de paz? Se alimenta de Jesus. Se alimente de quem Deus é. Amém? Você tem que se alimentar da realidade de Deus. Como? Uma das formas é lendo a palavra, absorvendo a realidade de quem Jesus é, de quem o Pai é. Porque sinto muito em te dizer, se você se diz cristão, ou você não é conhecedor da palavra, e você absorve aquilo que vem de Satanás, você não tem uma vida de santidade. Você não tem uma vida dedicada a Deus. Quando a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, Jesus ensinou isso. Nós não podemos servir a dois senhores, porque nós há de agradar a um e desprezar o outro. Quando você alimenta aquilo que é do diabo, você está agradando o diabo. Você não está agradando a Deus. Tira da sua cabeça. Quem te ensinou que você pode fazer o que você quiser da sua vida? Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas isso tem um preço. Se você está absorvendo algo que não vem de Deus, você vai pagar um preço por isso. E o preço não vem na hora, tá? O preço não vem na hora, porque tudo é uma colheita e tudo se torna de um plantio. Tudo parte de um plantio. Se você está assistindo isso, essa série lésbica, essa coisa, né, que tem ali códigos ali de homossexualidade, às vezes até sutilmente, né? Às vezes até um dialeto, uma palavra ali, você está absorvendo aquilo ali de forma sutil. Uma música mundana muda a sua realidade. Uma música mundana traz para você algo diabólico. Olha para você ver quantas coisas o diabo tem a favor dele. Ele tem músicas mundanas. Os cantores hoje, os cantores seculares, eles estão a serviço do diabo. Olhe para você ver as mensagens que se colocam nas músicas. Adultério, prostituição, cobiçar a mulher do próximo, né? Homossexualidade, muito isso, né? Principalmente quando o cantor ele é homossexual, ele quer trazer essa realidade do que ele vive para a música. E adivinha quem inspira o diabo a fazer essas músicas? O diabo. Porque você ouve aquilo, desce pro seu coração, começa a moldar você. Você começa a absorver a realidade do que a música está dizendo. A música está falando, por exemplo, de uma mulher que gosta de outra mulher. E você está ouvindo aquilo ali, aquele relacionamento que está falando na música dessas mulheres. Você está absorvendo aquilo para dentro de você. Você está se alimentando de uma cultura homossexual. Isso mais cedo ou mais tarde vai passar a ser a sua realidade. Então você não deve brincar com aquilo que vem do diabo. Você não pode brincar. Porque o diabo não está para brincadeira. Você é constantemente bombardeado por informações. E quem planta isso dentro de você é ele. O pecado, as tentações estão por toda parte, mas você é quem pode escolher. E somente você pode decidir o que você quer alimentar. Quem você quer ser? Uma pessoa de Deus, uma pessoa que vive com Deus. Eu quero ser um filho de Deus, eu quero me relacionar com Ele, eu quero saber quem Deus é. Então você tem que parar de alimentar aquilo que vem do diabo. Você precisa entender que o maior desejo de Deus é que você se relacione com Ele. Mas Ele não pode forçar você, Ele não pode obrigar você. Você precisa abrir sua mente para Deus poder mudar isso aí. Porque eu penso assim, a Bíblia pensa. A Bíblia diz em Apocalipse assim, quem está sujo, suje-se mais. E quem está limpo, limpe-se ainda mais. Então se você está se alimentando daquilo que vem do diabo, você está se sujando cada vez mais. E daqui a pouco você está se relacionando com mulheres, daqui a pouco você vai, um abismo vai chamando outro abismo. Me entende? Porque o mundo espiritual ele é real. E você está se alimentando disso.
Mas se você quiser ser limpo, isso é um processo. Eu quero falar agora para você que você pode se desintoxicar. O momento que você quiser, o momento que você decidir, eu não quero mais me alimentar disso. Eu quero me alimentar da realidade de Jesus, de quem Jesus é, da cultura do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus. Eu não quero mais uma cultura diabólica dentro de mim na minha vida. Então você precisa desintoxicar a sua mente. Você vai fazer o quê? O processo reverso. Você vai parar de se alimentar disso. Você vai começar a se alimentar de Jesus. Você vai começar a ler a palavra. Você vai começar a pedir para o Espírito Santo clarear a sua mente. Você vai dizer para Deus que você quer se relacionar com Deus. Que você quer conhecer Deus, não do jeito que os pastores ensinam, não do jeito que o sistema evangélico ensina, do jeito que Deus é. Quem realmente Deus é. Porque só pode manifestar o caráter de alguém dizendo quem a pessoa é e vivendo quem a pessoa é, quem conhece. Quem não conhece não pode falar. E muitas pessoas não conseguem parar de absorver a realidade do diabo para viver uma vida com Deus, porque as pessoas têm representado Deus mal. Os líderes têm representado Deus da maneira errada. Por isso que hoje você fica nesse conflito interno, nessa confusão. E hoje não se sabe o que faz, o que eu devo me alimentar, como que eu posso me alimentar de Deus? Será que é numa igreja? Você tem que ler a palavra. Você precisa se alimentar daquilo que Deus já escreveu na palavra dele. E você precisa deixar o Espírito Santo guiar seu coração, guiar sua mente, santificar sua mente na verdade, santificar sua mente em Jesus. Quando você se desintoxica, quando você se separa do mundo, sabe o que acontece? Sua mente fica vazia das coisas que você alimentou, sua mente começa a ficar vazia. E aí é nessa hora que você deve o quê? Preencher sua mente com as coisas de Deus. Então quando você faz isso, o Espírito Santo ele começa a moldar você. Ele começa a trabalhar no seu interior. Ele começa a trazer para dentro de você os princípios do reino. Jesus disse assim, que o reino de Deus ele não vem com aparência externa, o reino de Deus estará em vós. Então o Espírito Santo, depois que você se santificou, se purificou, que você recebeu Jesus como seu Salvador e decidiu viver uma vida nele, para ele, morrer para você, porque você só pode viver para ele se você morrer para si próprio. Então o Espírito Santo ele vem morar sobre você e dentro de você. E ele vindo morar dentro de você, ele vem trazer toda a cultura dos céus, do reino dos céus para dentro de você. Então o reino de Deus passa a habitar dentro de você. E a unção de Deus, ela começa a ensinar todas as coisas para você. Ela começa a ensinar você aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que você deve se alimentar, aquilo que vem realmente de Deus. E você começa realmente a passar num processo de molde, de purificação. O Espírito Santo ele começa a tirar de você toda aquela cultura que você se alimentou, tudo que formou dentro de você ser um homossexual. E ele começa ali a moldar você, a fazer o efeito reverso ali, ó. É como se fosse sabe, é tipo assim, o diabo te torce, ele vai te torcer assim. Aí vem o Espírito Santo e vai fazer o quê? Destorcer você. Até você ficar novo. Até você voltar ao estado original, que você não deveria ter saído. E o estado original o quê? Ou seja, o Espírito Santo ele traz essa realidade para dentro de você. Ele trazendo essa realidade de quem Deus é para você, ele faz você voltar ao estado original. E ele arranca, é como se fosse... Você está arrancando assim pela raiz. O Espírito Santo ele faz isso, ele começa a arrancar toda aquela sujeira, toda aquela podridão que estava ali, ele começa a arrancar pela raiz. Ele não deixa a raiz. Entende? O Espírito Santo não deixa a raiz na gente, daquilo que a gente alimentou no passado, ele não deixa. Mas é você que permite, é você que dá liberdade. Jesus disse, estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu cearei com ele e ele ceará comigo. É você que abre a porta. Quando você abre a porta, o Espírito Santo vem.
E Ele vem fazer o quê? Te convencer. Ele faz você enxergar as coisas de um outro ângulo, de um ângulo espiritual. Porque a Bíblia diz assim, que o homem carnal não pode compreender as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você é uma pessoa carnal, ou seja, você se alimenta só daquilo que é da terra, você está se alimentando daquilo. Então você não tem como você entender aquilo que é espiritual. Amém? Então eu quero dizer para você hoje que Deus te ama muito. E Deus tem pressa. E a pressa de Deus não é uma pressa mundana, é uma pressa celestial. Deus tem pressa porque Ele quer muito. Ele quer muito se relacionar com você. Ele quer muito que você o conheça. Ele quer muito te mostrar quem Ele é de verdade. O reino de Deus não é algo forçado. Então, eu quero dizer para você que o Pai te ama e Ele te quer. Amém? Quero que você entenda que tudo que Deus fala para você é pro seu bem. É pro seu bem. Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes nós mesmos não sabemos, mas Ele sabe. Amém? Que o Pai te abençoe ricamente, de forma especial. Que você seja abraçado, que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e seja levado a uma nova realidade em Deus, a uma nova dimensão espiritual, a sua grandeza, a sua verdade. Amém? Que Deus te abençoe.